Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 19. Jesus e Maria de Magdala. Pergunta: podereis dar-nos alguns aspectos dos motivos ou sentimentos que atuaram tão veementemente em Maria Madalena a ponto de ela abandonar tudo o que lhe era simpático e valioso para entregar-se ao comando de Jesus? Ramatiz: Maria de Magdala era um espírito generoso e afidalgado que há muito tempo se sentia enjoado dos prazeres inferiores da carne, ansiando por encontrar um amor puro, sem paixão egocêntrica, um coração amigo a que pudesse confiar suas amarguras, seus sonhos desfeitos e a sua ansiedade espiritual. Ela sabia que os seus cortejadores mais apaixonados e ciumentos não passavam de homens feceninos, ególatras e violentos, que depois de fartos em seus desejos, não tripudiariam em deixá-la atirada no monturo dos párias do mundo. Eles guardavam no âmago um desejo de desforra, porque as migalhas que lhes dera do seu amor haviam sido conseguidas a peso de ouro e de servilismo, algo humilhante para o amor próprio masculino. Seu corpo formoso, seus encantos e a fidalguia de mulher culta e de bom tratamento pessoal acendiam ciúmes, paixões e cobiça entre os seus conterrâneos e entre os próprios patrícios romanos. As outras mulheres consumiam-se de inveja e despeito, porquanto só ela lograra a fortuna pródiga e o poder avassalante sobre os homens. Seu castelo à beira do formoso lago, seus jardins rutilantes de flores raras, trazidas dos mais longínquos países através da influência de seus adoradores, sua biga faiscante de ouro e prata, puxada pela parelha de zebras da mais pura raça, seu horto de ervas odorantes, onde se faziam os mais famosos perfumes da Judéia, eram causa dos mais contraditórios sentimentos dos hebreus. Maria de Magdala sabia quanta inveja e ódio também se disfarçavam no imo dos louvores, das homenagens e dos tributos que lhe dispensavam os mais servis. Espírito de boa estirpe sideral, não abandonava os deserdados da sorte, mas sentia-se sozinha no seu mundo, como se tudo silenciasse de um momento para outro em seu redor. Embora cercada pelo Fausto e pelos admiradores que ela movia depois pelos caprichos da sua vontade, sentia-se completamente desligada de tudo. Maria de Magdala vivia espiritualmente desesperada, reconhecendo a necessidade urgente de trocar aquela vida daninha por um viver simples e limpo, em que um sorriso alheio lhe fosse sincero e amigo, e um gesto de louvor partisse da amizade pura, em vez do interesse vil e inconfessável do prazer carnal. Eis que então lhe falam de um rabi amoroso, sábio e puro, que pregava um reino de amor e bondade, no qual até as feras viveriam em paz com os cordeiros e todos os seres entrelaçados no amor mais puro. Diziam-lhe que Jesus era magnânimo, justo, leal e amigo sincero do rico e do pobre, do sábio e do ignorante, do sadio e do enfermo, do santo e do criminoso, do senhor e do escravo, da mulher digna e da prostituta. Assim, quando, após o seu olhar provocante e quase sensual, Jesus a fitou e a envolveu com o magnetismo da mais pura afeição espiritual, Maria de Magdala sentiu-se afogueada e aflita, convicta de que Jesus realmente reunia todas as qualidades excepcionais que ela jamais pudera imaginar num só homem. Inúmeras vezes ela havia tentado libertar-se daquela vida dissoluta, embora lhe proporcionasse fortuna, mas a decisão salutar sempre fracassava, quer por falta de motivo elevado, como devido à capciosidade do homem. No entanto, Jesus lhe significava o milagre desejado há tanto tempo, pois ele se apiedara dos seus pecados, frutos da lascívia dos homens, e parecia ignorar sua ignomínia. Embora o corpo carnal de Maria Madalena ainda se prendesse à corrupção do mundo, há muito tempo o seu espírito vinha tecendo sonhos de libertação espiritual, tal qual o pássaro que, embora preso ao lodo, não deixa de envidar os mais heróicos esforços para alçar o seu voo libertador e retornar aos píncaros de sua moradia feliz. Ela sonhava com a chuva espiritual benfeitora que lhe apagasse o tormento da alma angustiada. Seria capaz de doar toda a sua fortuna e aniquilar sua fama deslumbrante se pudesse alimentar a alma com o afeto puro do amor espiritual.
Ante Jesus, ela sentiu que a escória da animalidade inferior recuava sob o impacto da sua luz angélica, ensejando-lhe o caminho da redenção tão ambicionada. Ele significava-lhe a salvação derradeira. Era a esperança de mitigar sua sede na linfa pura do espírito superior. Reconhecendo no modesto Rabi da Galileia um homem perfeitamente realizado em espírito e comprovado por uma vida santificada, Maria de Magdala abriu sua alma feliz e radiosa como a flor sob o sol amigo, pois não era uma impura congênita, nem havia nascido para a corrupção humana, mas apenas mulher frustrada pelas circunstâncias adversas. Sem qualquer hesitação, renunciou à fortuna, fez doação de seus bens aos infelizes, velou o aspecto estonteante de sua plástica tentadora, cobrindo o corpo com as vestes humildes de mulher simples e pobre. Pergunta: ainda com respeito a Maria de Magdala, certa vez ouvimos confrades espíritas afirmarem que ela significou perigosa e deliberada cilada dos espíritos das trevas contra a obra de Jesus. Gostaríamos de saber se isso tem fundamento. Ramatiz: a missão de Jesus na Terra foi precedida de atencioso estudo por parte dos mestres siderais do vosso orbe, e embora não predominasse um fatalismo absoluto na sua realização, os principais acontecimentos foram previstos com segurança no gráfico messiânico. Ante o conhecimento perfeito das premissas que iriam compor a obra de Jesus na Terra, o alto também pôde avaliar-lhe e concluir quanto ao maior ou menor êxito na sua concretização física. Previu-lhe os fatos mais importantes, marcando-os no tempo psicológico devido, como o nascimento, a infância, a juventude, a pregação e o sacrifício de Jesus no Calvário. No entanto, assim como o general esquematiza a batalha decisiva e prevê os desvios, recos ou ofensivas prováveis no avanço de seus exércitos, cujo êxito dependerá do comportamento e habilidade dos seus soldados no esquema fabuloso da paixão e morte de Jesus no madeiro da cruz, os resultados previstos ou desejados também ficaram subordinados às reações ao estoicismo e à fidelidade dos cooperadores do cristianismo. Os apóstolos, discípulos, simpatizantes e amigos da obra de Jesus eram a matéria-prima viva com que ele lidou para edificar o evangelho na face da terra. E Maria de Magdala não foi uma cilada forjada pelo espírito das trevas, no sentido de truncar a obra de Jesus, porque se tratava de entidade amiga de Jesus, de vidas pretéritas e situada também no esquema do cristianismo. Cumpriu-lhe não só cooperar na obra cristã, como liderar as mulheres que deram o cunho afetivo, a ternura, poesia e renúncia na divulgação dos princípios libertadores do Rabi da Galileia. No entanto, os trevosos rejubilaram-se ao confundir o amor espiritual de Madalena por Jesus com um impacto de paixão ardente da carne, pois ainda ignoravam que o sentimento dela expluía como a seiva da planta agreste, alimentando a muda da flor superior. Acreditavam que Jesus se abalaria pela presença fascinante da famosa cortesã junto dele, pois realmente Maria de Magdala era irresistível e seu nome vibrava até nos mais longínquos lugares da Judeia. Os agentes das sombras consideravam que Jesus havia resistido à paixão de mulheres mais dignas porque eram inexperientes, mas teria de ceder e enfraquecer a obra pelo escândalo de uma paixão ilícita. Em verdade, eles desconheciam a capacidade de renúncia e a fé do espírito decidido de Maria de Magdala, motivo porque sofreram a amarga decepção ante o equívoco de sua sortida. Contrariando os prognósticos dos demolidores do cristianismo, eis que ela ainda deu mais ênfase à obra cristã, transformando-se num estímulo e na convergência do sentimento de todas as mulheres sequiosas de renovação moral. Inverteram-se os polos da malignidade, porque Madalena ressurgiu do charco para a luminosidade da graça de Jesus. Jesus, o Mestre Divino, não lhe significou somente o oásis amigo em que pôde mitigar a sede de afeto puro e sobreviver ao terrível naufrágio espiritual. Porém, algo mais sério e grave lhe acusava no íntimo a necessidade urgente de sua recuperação. Jesus foi o poderoso catalisador que lhe dinamizou as forças superiores e ajudou-a a vencer o jugo perigoso das paixões humanas. Mas ela sentiu também que algo naquela obra redentora lhe cabia fazer, ainda que com o sacrifício da própria vida. Saturada do sabor amargo das desilusões mundanas e sentindo o fel trevoso minando-lhe a contextura espiritual, então entregou-se escrava do amor de Jesus, devotando-se incondicionalmente à obra que ele realizava. O Mestre Divino, por sua vez, pela sua capacidade retentiva e intuição superior, pressentiu que Maria de Magdala estava intimamente ligada à sua obra messiânica, porque reconheceu tratar-se de um reencontro amigo na face da terra.
Realmente, ele havia trocado ideias com ela ainda no mundo espiritual, antes de ingressar nos fluidos do orbe físico, prometendo convocá-la no momento oportuno e ajudá-la na sua tarefa adstrita ao cristianismo. Em consequência, o comando das trevas sentiu-se completamente decepcionado e desarmado na sua pertinácia de ferir o evento cristão, após verificar o fracasso do seu programa perturbador e confundiu o afeto puro entre Jesus e Madalena, o qual ainda deu mais força espiritual ao fundamento sadio do cristianismo. Salve! Bom, como podemos perceber, o mestre Ramatiz ele é muito positivo à figura de Maria Madalena. Realmente, as impressões preconceituosas que perseguem a figura de Madalena, elas são nossas. São construídas por uma história que foi escrita por homens de subjetividade frágil, de psicologia frágil, e que foram moldados por pensamentos machistas, misóginos e patriarcais. Talvez ela fosse uma mulher que usava o corpo para ganhar dinheiro, mas se ela foi, ela não era só isso. Você vê, ela era também uma comerciante de perfumes, e os perfumes dela eram os de mais sucesso na região da Judeia. Ela morava bem numa mansão. Ela tinha uma inteligência para além dos estudos que ela poderia ter tido na época, e Ramatiz vai nos revelar mais tarde de que ela era uma poderosa médium. Veja, Madalena já tinha na época coisas que pessoas querem hoje. Ela tinha dinheiro, ela tinha admiração dos homens, a inveja de outras mulheres, ela morava numa mansão, ela podia ter tudo que ela quisesse, né? Porque algum adorador dela dava para ela, mas ela não tinha paz espiritual. Eu acredito muito quando Ramatiz coloca que ela era desesperada espiritualmente, que aquilo ali tudo já não fazia mais sentido para ela e que ela estava disposta a trocar coisas que eram extremamente desejadas pelas pessoas naquela época e hoje por redenção espiritual, por plenitude, por paz de espírito, verdade. E isso mostra que ela tinha uma ética espiritual, uma consciência espiritual muito desenvolvida. Esse vazio que ela sentia, essa angústia frente à vida vazia que ela vivia, mesmo que uma vida desejada por outras pessoas, nos denuncia que ela era à frente do seu tempo em consciência espiritual. A gente vai ver pessoas, estudos, pesquisadores dizendo por aí que os discípulos de Jesus, eles morriam de ciúmes e inveja de Maria de Madalena, porque achavam ela ousada para o seu tempo, sabe? Achavam ela desbocada, assim, metida, e que ela tinha conversas com o mestre que eles mesmos, os discípulos, não tinham capacidade intelectual para ter. Ela era uma fêmea forte. E imagina, antes de encontrar com Jesus, ela já era sagaz. Depois que ela se dispôs a entregar tudo, a renascer para viver pela obra cristã, Nossa Senhora, a energia que ela deve ter passado a irradiar deve ter sido realmente uma energia muito poderosa. Diria até que o feminino da energia que Jesus irradiava. Isso é algo que veio para mim, entendeu? Isso é algo que eu sinto, como se Jesus polarizasse no masculino saudável, espiritualmente poderoso, né, o grande mestre, e que Madalena vibrava nesse feminino saudável, como uma mestra oculta que estava ali presente entre todos, equilibrando a própria energia de Jesus. Bom, isso é algo que é um achismo meu, sabe, que faz sentido para mim. Considero Madalena uma grande mestra e muitas mulheres do sagrado feminino consideram Maria Madalena uma grande mestra. Tem conhecimentos que vão dizer que ela guardava um saber ancestral que chegou até ela, que ela fazia parte de uma seita, que era uma seita de mulheres magas, mulheres feiticeiras, ligadas às Nínive. Isso aí é um papo que eu não vou saber entrar, mas se alguém quiser, né, tiver interesse, eu indico a galera que fala sobre isso. De mulheres ligadas às Nínive, e que ela era uma Quedecha. Quedecha, em aramaico, alguma coisa relacionada a isso, uma guardiã do saber ancestral do feminino. E que ela recebeu isso por ancestralidade das mulheres da família dela, que já vinham dessa ligação. Ramatiz nos afirma, posteriormente, que ela era uma grande médium.
E na gnose vão falar que Madalena recebeu os direcionamentos de Jesus, isso quando Jesus já estava desencarnado, depois do seu sacrifício no Calvário, para que escrevesse livros contando a verdade sobre o que Jesus veio deixar para nós, humanidade. O Evangelho de Maria Madalena foi descoberto em 1896 no Egito, em um papiro conhecido como Codex Aquirimim ou Códice de Berlim. A obra é um texto gnóstico escrito originalmente no século II, com fragmentos adicionais descobertos posteriormente em 1945 na famosa biblioteca de Nag Hammadi. Madalena talvez tenha um papel no desenvolvimento do cristianismo e teve, lá na época, como discípula, que a gente ainda não é capaz de compreender, que talvez ainda seja melhor compreendido posteriormente ao longo do tempo, né? Depois que as revelações forem sendo feitas. Acredito que Maria de Madalena foi injustiçada pela história e que ela é uma guardiã, uma mestra que precisa ser reconhecida em sua grandiosidade espiritual e de serviço cumprido. Talvez ainda façamos isso. Bom, ela tinha beleza, ela tinha sapiência emocional, psíquica, mental, espiritual, intelectual. Ela era um ser humano interessantíssimo, à frente do próprio comércio dela, guardiã dos saberes do sagrado feminino ancestral, médium, treinada. Com certeza eu teria caído para Maria Madalena. KKKK. Quem não? Bom, gente, é isso. Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Espero que esse conhecimento tenha servido de algo para a libertação da mente de vocês. Estamos aqui firmes e fortes. Mas não tão firme, não tão forte às vezes também. KKKKK. Na Marie, câmbio, desligo.